Oi, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Vamos falar um pouquinho das coisas concernentes à palavra de Deus. Eu quero dar um tema a essa nossa conversa: a Bíblia, um testemunho fiel de Deus. O texto que eu quero ler é o Salmos 19, verso 7. Que diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. E é verdade. Deus ama a simplicidade. Né? Então a Bíblia, ela é composta de duas partes: Antigo Testamento e Novo Testamento. O Antigo Testamento contém os livros dos judeus, isto é, a coleção das escrituras que o povo hebreu foi acumulando desde o tempo de Moisés até cerca de um século antes de Jesus. Nos diversos livros dessa coleção, acha-se os principais fatos históricos e outras manifestações da vida espiritual desse povo. O Novo Testamento contém 27 livros e está em 4 seções. É a seção biográfica, que são os evangelhos, a seção histórica, que são os Atos dos Apóstolos, doutrina, que são as cartas, as epístolas, e profecias, que é o Apocalipse ou revelação de Jesus Cristo, como preferir. Então, diante deste apanhado sobre a Bíblia, que ela testemunha dela mesma, né? O primeiro ponto que eu quero destacar é a inspiração e a autenticidade. 2 Timóteo 3,1 diz: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos, tempos difíceis. E hoje, na nossa geração, nós já temos contemplado isso, né? Já temos visto isso pelas mídias, né? Pelas notícias nacionais e internacionais. Nós temos contemplado, visto e acompanhado muito dessas coisas. E em 2 Pedro 1, do 19 ao 21, diz assim: prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção, porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Preste atenção da sabedoria bíblica. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Depois de nós termos sido iluminados pelo Evangelho, abençoado, posto em liberdade, se nós, né, não atentarmos para o valor desta palavra e voltarmos por erro novamente, o nosso estado tem ficado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não terem conhecido o caminho da justiça, do que conhecendo-o, desviando-se do santo mandamento que lhes fora dado. Então Deus não permite, Deus não sente alegria em nós nos desviarmos do caminho da salvação, do caminho do Evangelho, do caminho que Jesus, nosso Salvador, nos ensina. Ou toda a palavra de Deus, toda a Bíblia tem nos ensinado, né? Então vamos vigiar, vamos nos alimentar da palavra, do Espírito, da oração, da adoração, e vamos continuar firme. O segundo ponto que eu vejo aqui são fatos comprovados e sua veracidade. Quem é o centro de tudo isso? Segundo João, Evangelho de João 5,39.
o centro é Jesus, o centro é a palavra. Examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna. E são elas que dão testemunho de mim, são elas que testemunham de Deus, que testemunham de Jesus, que testemunham do Espírito Santo, que testemunham das coisas celestiais, né? E do plano de Deus, das promessas de Deus para nós. Quer dizer, a única regra de fé e prática está incluído aí também. Deve ser o nosso manual de regra e prática. Então a Bíblia dá testemunho de si mesma. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente preparado para toda boa obra. 2 Timóteo 3,16. Isso é o testemunho da Bíblia em prol de si mesma, por si mesma. Olha o que Pedro afirma, porque a profecia nunca foi produzida por vontade dos homens, mas os homens da parte de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. A Bíblia é inspirada, foi ditada pelo Espírito Santo, pelo próprio Deus. Então a Bíblia fala a favor de si mesma, ela prova a si mesma. E o terceiro ponto é a preservação, a tradução e divisão da Bíblia. O Antigo Testamento foi conservado pelo povo de Israel e foi vertido do hebraico para o grego no ano de 285 a.C. por 70 tradutores, né? Por isso que tem aí a versão dos 70 eruditos, 70 homens que o Espírito Santo escolheu para essa tarefa. Entre os anos de 160 a 220 da era cristã, homens como Policarpo, Tertuliano, Eusébio, Jerônimo e outros trabalharam para que finalmente no ano de 397 tivéssemos ratificados os 27 livros do Novo Testamento, cujo número até hoje se conserva. Muitas traduções foram feitas, mas a que realmente nos interessa é aquela que um pregador chamado João Ferreira de Almeida nos deixou entre os anos de 1750 a 1790. João Ferreira de Almeida, português, que é a versão que é usada aqui no Brasil. Também lembrando que tem a versão brasileira, a tradução brasileira da Bíblia. Pesquisa aí, é da Sociedade Bíblica do Brasil. Concluindo, quero aqui despertar em você um bom leitor das Escrituras, da Bíblia, porque nós somos convidados a examinar as Escrituras para que achemos nela o Salvador, achemos Jesus, achemos a eternidade, né? A salvação eterna para nossas vidas. Saibamos o que aconteceu no Calvário através de Jesus, que deu a vida por cada um de nós, derramou seu sangue para expiar os nossos pecados. E aí, eu deixo um grande abraço para você e que Deus em Cristo te abençoe. Pai, em nome de Jesus, que essa palavra possa alcançar vidas, possa alcançar as almas perdidas, meu Pai. Que elas possam sentir amor pela Bíblia, pela Tua Palavra, por essa biblioteca de livros, meu Pai, esses 66 livros. E examine como quem vai para a faculdade e tenta aprender um ofício. Até mais do que isso, com mais zelo do que ir para a faculdade, Pai. Eu te louvo a cada telespectador, a cada vida que assistiu essa mensagem, que o Senhor fale no coração de cada um deles. Eu te peço, meu Pai, em nome de Jesus, meu Salvador. Amém. Louvado seja.